Abraão, o homem que foi chamado amigo de Deus. Nós estamos aqui nesse canal estudando a história desse homem. Por consequência, estamos observando e conhecendo o processo de alguém que se tornou amigo de Deus. Se você tem esse desejo no coração de ser um grande amigo de Deus, eu tenho certeza que essa história tem muito para contribuir na sua vida. Meu nome é Giovana Galego e aqui eu tenho uma missão: ler a Bíblia com você, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, encontrando Jesus Cristo em cada página. Seja bem-vindo ao livro de Gênesis. Vamos então continuar a nossa meditação no livro de Gênesis. Nós já estamos no capítulo 15 e hoje nós vamos meditar nos versículos de 1 ao 8. Então bora lá, olha o que diz o texto. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Veja só, o texto diz depois dessas coisas. Depois do quê? Que coisas são essas? Se você viu o vídeo anterior, você vai entender muito melhor isso que eu estou dizendo. Mas no vídeo anterior, nós falamos sobre alguns episódios, alguns eventos que aconteceram no capítulo 14. Abrão foi para uma guerra resgatar o seu sobrinho Ló, saiu da guerra vitorioso e voltando para o seu acampamento, ele encontrou dois reis no meio do caminho, o rei Melquisedeque e o rei de Sodoma. O rei Melquisedeque ofereceu a Abraão uma refeição, ofereceu pão e vinho e o abençoou. E o rei de Sodoma ofereceu uma proposta, fez uma proposta para Abraão. Pediu às pessoas que ele havia resgatado da guerra em troca dos bens que ele havia também conquistado por sair vitorioso da guerra. Bom, se você quer entender melhor os detalhes de tudo isso, quem é Melquisedeque, o que significa o pão e o vinho, que bênção é essa, eu te aconselho a assistir o vídeo anterior e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Mas, para esse vídeo, o que você precisa compreender nesse episódio é que Abraão optou pelo Deus Altíssimo. Ele não cedeu à proposta do rei de Sodoma. Ele devolveu tudo ao rei de Sodoma, comunicando que ele não estava confiando no homem para conquistar aquilo que Deus havia lhe prometido. Abraão não iria se tornar rei de Canaã, não ia tomar posse de Canaã de forma natural, através dos seus próprios esforços, através do seu braço, através da forma do homem de fazer. Ele não ia tomar posse dessa terra mediante uma guerra que Deus não havia solicitado. Ele vai ficar então dentro da obediência, ele vai fazer conforme a vontade do Senhor. Por isso ele entrega tudo ao rei de Sodoma, ele não aceita a proposta e ele sai desse momento ali de encontro com os reis com a bênção de Melquisedeque, sendo reconhecido pelo rei de Melquisedeque como alguém de autoridade. Ele recebe a refeição e ele então vai para o acampamento. Quando Abraão chega então no seu acampamento, ele praticamente, naturalmente falando, está da mesma forma. Ele continua sendo um nômade, ele continua sendo peregrino, ele continua sendo o líder de um grupo que está peregrinando pelo deserto. Ele tem uma promessa, ele tem um Deus, mas no mundo natural isso não se concretizou. Ele continua não sendo o rei dessa terra. E pior, né, aos olhos humanos, talvez as coisas tenham ficado até um pouco mais difíceis pelo seguinte: ele foi reconhecido por um rei importante, o rei Melquisedeque, o que mostra que Abraão agora tinha um reconhecimento, tinha um certo poder e autoridade, ele tinha sido reconhecido por um rei importante, o rei Melquisedeque. Porém, Abraão recusou a oferta do rei de Sodoma, não só recusou a oferta do rei de Sodoma, como disse que não queria ter nada a ver com ele. Só que detalhe, Abraão é um nômade no meio do deserto, ele é um nômade peregrinando pela terra de Canaã. Agora, o rei de Sodoma, ele é um rei, ele tem um povo, ele tem um governo. E ele tem também aliados, outros reis ali daquela região. E os povos daquela região eram povos violentos e que muito provavelmente não estavam muito contentes de saber que havia um estrangeiro com cerca de 500 pessoas peregrinando ali pela região deles, consumindo ali da natureza, dos recursos disponíveis que a região oferecia. Então, talvez Abraão possa ter arrumado inimizades ali. Humanamente falando, talvez se nós estivéssemos no lugar de Abraão, nós estaríamos agora com medo, pensando: Senhor, eu não estou entendendo nada. Tudo bem que eu fui abençoado, eu recebi poder e autoridade, eu fui reconhecido por um rei importante, mas talvez eu também tenha conseguido uma grande inimizade com os povos que dominam a região.
Povos esses que são violentos, que têm um grande preparo militar. Talvez Abraão estivesse numa situação de bastante aflição, não é mesmo? Olha só, olha o que Deus vai dizer para Abraão. Abraão, não tenha medo. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Gente, veja só. Se Deus está dizendo para Abraão não ter medo, é porque ele estava com medo, entende? Se Deus está reafirmando que ele era o escudo de Abraão e que valeria a pena a sua obediência, porque grande seria a recompensa que Deus tinha para ele, é porque por algum momento Abraão estava se esquecendo disso, seus pensamentos estavam nebulosos, estavam em conflito. O que eu quero que você entenda é que Abraão, assim como eu e você, é um ser humano e nós passamos por situações assim. Por mais que nós tenhamos fé no nosso Deus, existem certas circunstâncias da vida em que as nossas emoções são atingidas e como seres humanos que ainda não estão completamente aperfeiçoados em Deus, mas estão caminhando para isso, às vezes as emoções elas viram uma grande bagunça na nossa cabeça, o medo começa a tomar conta da gente e parece que a gente esquece quem é o nosso Deus. Gente, Abraão só venceu essa última guerra que eu mencionei do capítulo 14 por causa de Deus. E ele sabia disso, mas nesse ponto da história ele talvez estivesse muito cansado, esgotado emocionalmente. E o medo começou a tomar conta. E aí Deus aparece em uma visão. E ele vai reafirmar para Abraão, Abraão, não tenha medo, eu sou o seu escudo e grande será a sua recompensa. Uau, que lindo que Deus fala, não é? Imagine o próprio Deus falando em uma visão para você. Não tenha medo, grande será a sua recompensa. Eu sou o seu escudo, eu é que vou à sua frente, o Deus Altíssimo. E aí talvez você pense, uau, depois dessa, Abraão deve ter se fortalecido e esse medo foi embora. Vamos ver então a resposta de Abraão no versículo 2. Olha o que Abraão vai dizer para Deus. Mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum, o servo da minha casa será o meu herdeiro. Gente, o pai Abraão, pai da fé, o amigo de Deus, está simplesmente tacando na cara de Deus que ele ainda não tinha recebido filho algum. Promessa essa que Deus havia feito quando ele saiu lá da terra de Ur dos Caldeus. Então ele está dizendo, olha Deus, que recompensa é essa aí que o Senhor vai me dar, né? Em outras palavras. Deus apareceu para ele e disse, Abraão, não tenha medo, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. E aí Abraão responde, recompensa? Que recompensa é essa aí que o Senhor vai me dar? Porque assim, até agora o Senhor não me deu filho nenhum. Quem vai ser o meu herdeiro é Eliezer de Damasco, que é o meu servo. Sabe? O Senhor não vai me dar nada não. Quem vai ser meu herdeiro vai ser um servo. Ele afirma isso no final da fala dele. Vamos entender o que está acontecendo aqui com Abraão? Primeiro eu quero que você entenda algo. Eliezer de Damasco, né, quando ele menciona isso, era um servo, alguém que nasceu na casa de Abraão, o filho de algum servo. Não era um descendente dele, não era um filho gerado por ele. Na época era muito comum que homens que não tinham gerado seus próprios filhos acabassem adotando um servo, adotando alguém querido que havia nascido ali na terra dele, que era uma propriedade dele enquanto servo. Ele adotava esse servo para se tornar o seu herdeiro, para quem ele passaria aquilo que ele tinha, né? Aquilo que ele tinha conquistado para dar continuidade. Porque era necessário que houvesse alguém para que ele pudesse transferir tudo que ele tinha obtido. Então, o que Abraão está aqui falando para Deus é que ele ia dar um jeito nisso. Ele está dizendo assim, Deus, olha, o Senhor não me deu nada não, vamos fazer o seguinte, vamos dar um jeito nisso, vamos fazer aqui do jeito que os homens fazem mesmo, vamos pegar aqui o meu servo e vai ser ele, vai ser isso e a gente resolve dessa forma. Só que Abraão aqui, gente, ele não está falando isso com alegria, ele está chateado, ele está cansado. Sabe quando você passa por uma situação difícil, aquela luta que você está enfrentando com Deus, Deus te fez uma promessa, mas até agora não aconteceu, ao contrário, parece que as coisas estão cada vez mais difíceis, ou você está enfrentando um luto, tá doendo muito, e aí alguém chega para você e fala, Deus sabe o que faz, confia no Senhor. Gente, uma vez eu li um livro sobre um homem que tinha perdido o seu filho. Ele conta um pouquinho como foi o seu processo de luto. E uma das coisas que ele fala é que ele ficava muito irritado com quem falava assim pra ele, olha, Deus sabe de todas as coisas, Deus tá cuidando de você, né? Deus
Deus vai cuidar de você, Ele sabe de todas as coisas. Ele conta no livro dele que aquilo irritava muito ele. Porque ele estava passando por uma dor tão grande, estava doendo tanto. No fundo do coração dele, o espírito dele sabia que isso era verdade, que Deus sabia de todas as coisas, que ele tinha fé em Deus, ele confiava em Deus, no fundo, no espírito dele. Ele cria em Deus, ele se relacionava com Deus, mas as emoções dele estavam tão machucadas, tão feridas, que ouvir isso irritava, fazia ele se questionar, fazia ele olhar para Deus e falar: Senhor, se o Senhor sabe de todas as coisas, por que o Senhor tirou meu filho de mim? O Senhor sabe como isso está me machucando, como está me ferindo. Ele estava sendo um ser humano. E eu acho que a situação aqui com Abraão é muito parecida. Porque Abraão, em momento algum, duvidou da promessa que Deus lhe havia feito. Gi, como você sabe disso? Eu sei disso porque Paulo vai escrever isso na carta aos Romanos. Ele vai dizer que Abraão nunca duvidou, que Abraão nunca foi incrédulo, que ele nunca duvidou da promessa. Mesmo em um cenário de total falta de esperança, ele nunca duvidou que Deus cumpriria aquilo que havia prometido. Se Romanos nos diz isso, a Bíblia não se contradiz, ela se complementa. Um texto vai ajudar o outro texto a ser interpretado. Então, se Romanos diz que Abraão nunca duvidou, essa fala de Abraão não é uma dúvida, não é uma falta de fé, mas é um esgotamento emocional. E isso, gente, nós entendemos bem, não entendemos? Nós também passamos por situações difíceis em que as nossas forças se esgotam. Veja bem, talvez você tenha ouvido falar que obedecer é a melhor coisa. Obedeça ao Senhor, você não vai se arrepender, é a melhor coisa. E é verdade, é a melhor coisa. Mas às vezes, por imaturidade, a gente pensa que obedecer a Deus pressupõe não ter mais problemas. É como seguir o caminho do sucesso. Eu vou obedecer a Deus e tudo vai dar certo. E aí você começa a obedecer. E os problemas parecem que aumentam e você começa a falar: mentiram pra mim. Mas não é isso. A questão é que a gente entende isso muito errado. Caminhar com Deus não é o caminho para se evitar dor e problema, o caminho do sucesso, o caminho da boa vida. Andar com Deus é andar para onde você foi feito para estar. É voltar ao lugar de onde você nunca deveria ter saído, do coração de Deus. Só que voltar para este lugar exige um processo de aperfeiçoamento e amadurecimento. E processos de aperfeiçoamento e amadurecimento envolvem dores e aflições. Então a grande questão é que Deus, Ele não quer que você caminhe com Ele porque Ele é a melhor alternativa. Sabe aquela coisa de quando um casal se encontra e um não é apaixonado pelo outro, mas parecem bons partidos? Ah, me parece uma boa esposa, me parece um bom marido, é melhor do que ficar sozinho, é uma boa alternativa. Você gostaria de estar envolvido num relacionamento assim? Você gostaria de ser a esposa ou ser o marido de uma pessoa que tem esse olhar para você? Você é uma boa alternativa, você é uma boa escolha, mas não necessariamente essa pessoa te ama, essa pessoa deseja estar com você? Então, Deus também não quer ser só uma boa escolha pra gente. Ele não quer ser aquele caminho garantido do sucesso, aquele que vai proteger a minha vida e eu não vou mais passar problemas e estarei protegido. Não, Deus quer ser o seu amigo. Deus quer que você receba o amor dele e o ame em troca. Ele quer ser desejado pelo seu coração. Então sim, o caminho da obediência é um caminho maravilhoso, mas não é um caminho sem problemas. Muito pelo contrário. Você vai enfrentar dificuldades nesse processo de se tornar amigo de Deus, porque essas dificuldades vão te levar para mais perto de Deus, te farão ainda mais íntimo, mais amigo do Senhor. Veja comigo, Abraão saiu de Ur dos Caldeus, foi rumo a uma terra completamente desconhecida. Ele teve muita fé e obedeceu a Deus. Mas no momento em que ele chegou na terra desconhecida, no momento em que ele chegou no lugar onde Deus disse que era para ele ficar, ele descobriu que aquela terra já era ocupada por outros povos violentos, povos perversos, povos que assustavam, que muito provavelmente não receberam Abraão com sorrisinhos e abracinhos. Além disso, assim que Abraão chegou na terra de Canaã, ele foi surpreendido por uma fome terrível. Ele começou a passar fome junto com o seu grupo. Diante disso, ele vai tentar resolver, vai dar o seu jeitinho, vai tentar resolver com as próprias mãos, sem buscar o conselho de Deus. E aí ele vai para o Egito. E aí no Egito, a mulher dele vai ser tomada pelo faraó. E depois eles vão ser expulsos do faraó, passando o maior constrangimento, porque vão ser chamados a atenção por terem enganado o faraó na frente de todos. E aí vão voltar para Canaã.
Eles voltam para Canaã, num tempo em que ainda estava uma fome presente naquela região. O gado de Abraão e o gado de Ló vão começar a ter dificuldades para encontrar pasto e água disponível, porque eles eram muito numerosos. Com isso vai ter briga entre os pastores dos rebanhos. Abraão, então, por sabedoria, vai decidir que era necessário que ele e o sobrinho se afastassem um do outro. Ele, então, está se separando da última pessoa que representava sua parentela. O seu sobrinho, então, vai morar em outro sentido. E detalhe, o sobrinho dele escolhe um lugar completamente contrário ao coração de Deus, ao Deus de Abraão, depois de tudo que Abraão tinha ensinado para Ló. Não bastante, Ló indo viver em Sodoma, ele vai acabar se envolvendo em uma grande confusão. Vai ter uma guerra ali, ele vai ser levado como despojo de guerra. Abraão então vai precisar entrar em uma guerra para resgatar o seu sobrinho. Ele consegue resgatar o seu sobrinho, saindo vitorioso da guerra, ele vai passar por uma tentação. O rei Melquisedeque vai lhe oferecer tudo aquilo que vinha da parte de Deus, mas um outro rei perverso e com más intenções vai tentar ludibriar Abraão e fazer uma proposta enganosa para ele. Gente, desde que Abraão obedeceu a Deus, as coisas ficaram bem difíceis para o lado dele. Então, aqui, quando Abraão fala isso para Deus, não, Senhor, o que o Senhor me deste até agora? Não, Senhor, o Senhor não vai me dar filho, não. Vai ser o meu servo. Sabe o que está acontecendo aqui? Um esgotamento emocional. Homens de Deus também passam por um esgotamento emocional. As tribulações, as dificuldades que Deus permite que chegam à nossa vida e que nos levarão para mais perto dele, nos levam muitas vezes a um estado de esgotamento, de cansaço. Isso não significa falta de fé. Então veja só, talvez você esteja passando por isso. Talvez seja um dia difícil. Lá no fundo você sabe que você continua crendo, lá no fundo o seu espírito é vivo e continua acreditando nas promessas de Deus, continua tendo fé, mas parece que tem alguma coisa errada porque você está muito cansado. E aí você tenta ficar vestindo uma capa diante de Deus, fica tentando entrar dentro de uma armadura e transparecer algo que não é real, sendo que Deus sabe a verdade. Gente, se tem uma coisa que é mais perda de tempo do mundo, é você querer mentir para Deus. Deus sabe a verdade, Deus conhece o seu coração e Ele é o seu Pai. Portanto, vá ao Pai e desabafe com Ele. É claro que Ele é Deus, portanto tenha temor em suas palavras, mas Ele tem esse colo para você, existe esse espaço para você. Amigos de Deus recorrem a Deus quando as coisas estão difíceis e são sinceros em suas orações. Talvez você esteja dizendo, Gi, mas se Ele sabe o que está acontecendo, por que eu preciso falar? Porque à medida que você confessa, você é curado. À medida que você fala, você é curado. Conforme você fala, você recebe o encorajamento, você recebe o conforto e o consolo do Espírito Santo. Olha o que Deus vai responder para Abraão. Versículo 4. Então, o Senhor deu-lhe a seguinte resposta. Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você será o seu herdeiro. Então veja, primeiro Deus vai corrigir a mentira. Abraão disse, não, eu não terei um filho, o Senhor não me dará um filho, o meu herdeiro será o meu servo. Deus começa corrigindo a mentira. Não, Abraão, isso não é verdade. Você vai sim ter um filho e ele não vai ser o seu servo, vai ser um filho gerado por você. Então Deus corrige a mentira e reafirma a verdade. Muitas vezes, quando estamos esgotados emocionalmente, o nosso inimigo começa a soprar mentiras na nossa mente e a gente começa a aceitar isso como verdades e começamos a nos afundar em nossos pensamentos. Vamos nos afundando e aceitando aquilo como verdades no nosso coração. Mas quando nós finalmente levamos isso em oração e despejamos isso diante do Senhor, Ele então vem e nos corrige, clareando, iluminando a nossa mente, dizendo, filho, isso é uma mentira e essa é a verdade. Jesus limpa a mentira da nossa cabeça e reescreve a verdade no nosso coração. Então nós precisamos levar as nossas questões diante do Senhor antes de qualquer coisa. Versículo 5. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Gente, Deus é tão gentil. Jesus, Ele é tão amoroso. Ele é tão manso. Ele é tão doce.
na sua forma de agir e de falar, mesmo diante de uma situação em que, como uma criança angustiada e frustrada, Abraão vai diante de Deus e diz: não, Deus, que você vai me dar? Que recompensa é essa? Você não vai me dar nada, não. O herdeiro da minha casa vai ser um servo. Diante dessa situação, Deus poderia dizer para Abraão assim: mas é isso mesmo, Abraão, beleza, é isso aí, perdi a paciência com você, tchau. Não, mas não é assim que Deus faz, porque Deus conhece as nossas fraquezas. Deus é longânimo, Ele é paciente e Ele está verdadeiramente comprometido a nos levar para um lugar de santidade, a nos levar para um lugar onde nós temos um coração como o dele, a nos levar para um lugar de real amizade e intimidade com o Senhor. Ele então responde com muita gentileza, Ele corrige a mentira, reafirma a verdade e não bastante ele faz a esperança voltar ao coração. Ele toma Abraão, conduz Abraão para fora da tenda. Gente, vamos lembrar que Abraão está tendo uma visão. Isso não é um sonho, é uma visão, é diferente. O que seria uma visão? Eu estou aqui, os meus olhos espirituais se abrem e eu começo a ver coisas acontecendo no mundo espiritual. Deus começa a se comunicar comigo através do mundo espiritual. Aqui, essa visão que Abraão está tendo não é meramente uma visão dentro dos pensamentos, que é uma coisa que também acontece. Mas a visão que Abraão está tendo aqui é no mundo, é externo. Ele está vendo as coisas acontecendo externamente. Então Deus conduz Abraão até fora da tenda e diz: Abraão, filho, olhe para os céus, tente contar as estrelas, se é que pode contá-las. Eu acho incrível porque Deus vai usar uma metáfora para falar sobre a grandeza, sobre a quantidade de descendentes que Abraão teria, o quão numeroso seriam os descendentes de Abraão. Ele usa uma metáfora pautada na sua própria criação. Isso é incrível, isso é lindo, sabe por quê? É como se Deus estivesse falando assim: Abraão, eu sou o Deus que criei essas estrelas. Olhe para elas. Você consegue ver o que está além do céu? Ou você vê apenas pontinhos luminosos? Não é maravilhoso? Não é de embelezar os seus olhos? Não tira o seu fôlego de tamanha beleza? Elas não são numerosas, não são difíceis de serem contadas? Fui eu que criei. Confie, meu filho, eu posso te fazer gerar um filho. Não só posso te fazer gerar um filho, como farei que a sua descendência será numerosa, tão numerosa que praticamente não será possível contar, assim como as estrelas. E nós já estudamos aqui nesse canal que quando a Bíblia fala sobre a descendência de Abraão, ela está falando sobre a nação que seria formada a partir de Abraão, nação essa de onde o próprio Deus nasceria, Jesus Cristo, mas também está falando sobre uma descendência espiritual, sobre uma descendência que se torna descendência de Abraão por causa da promessa, por causa da fé. A Bíblia diz que todos aqueles que têm fé em Jesus Cristo, todos aqueles que creram em Jesus Cristo, se tornaram filhos de Abraão. Portanto, de fato, muito numerosos são os filhos de Abraão, porque todos nós, desde o começo da história, que acreditaram na promessa, que acreditaram naquele que pisaria a cabeça da serpente, que acreditaram em Jesus Cristo como nosso Salvador, são filhos de Abraão pela fé. Depois que Deus fala a Abraão com tanto amor e com tanta gentileza, qual vai ser a resposta de Abraão? Ou melhor, qual vai ser a reação de Abraão? Vamos ler o versículo 6. A Bíblia diz: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Gente, o manifestar, o relacionamento de Deus com Abraão em meio a uma situação de provação vai gerar uma porção maior de fé no coração de Abraão. Vamos lembrar que desde o início da história, quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, ele já teve ali uma atitude de fé. Ele creu no Senhor e isso fez com que ele se movesse de Ur dos Caldeus rumo a uma terra que o próprio Deus lhe mostraria no caminho. Mas aqui a Bíblia está nos dizendo que Abraão creu e isso lhe foi computado, isso lhe foi creditado como justiça. Após esse diálogo entre Deus e Abraão, Abraão está saindo dessa conversa com uma porção maior de fé no seu coração. Abraão em nenhum momento deixou de crer, como eu já mencionei no vídeo, mas a sua fé foi fortalecida, ela aumentou. Sabe o que está acontecendo nesse texto, gente? A fé de Abraão está sendo fortalecida, a sua fé está sendo amadurecida, Abraão está sendo santificado.
Deixa eu falar para você. O mesmo Abraão que olhou para Deus e disse: o Senhor não me deu filho algum até agora, e o Senhor não vai me dar. Vai ser um servo de minha casa que será o meu herdeiro. É o mesmo Abraão que lá no final da história vai ser capaz de entregar o próprio filho como sacrifício, em obediência àquilo que Deus havia lhe dito. Sabe o que isso nos mostra, gente? Abraão está percorrendo um processo de amadurecimento espiritual. Abraão está vivendo um processo de se tornar amigo de Deus, tão amigo, a ponto de ter um coração tão parecido com o coração de Deus, que assim como Deus, que entregou o seu próprio filho em sacrifício por amor a mim e a você, Abraão vai ser capaz de entregar o próprio filho, o filho da promessa, aquele a quem ele estava tão angustiado que ainda não havia recebido, como sacrifício a Deus, porque Deus havia pedido isso. Se você não conhece essa história, calma, fique tranquilo, Abraão não vai sacrificar o filho, não é assim que essa história termina, mas termina de uma forma muito maravilhosa, mas quando nós chegarmos lá, nós vamos falar sobre isso detalhadamente. O que eu quero que você entenda nesse momento é que o coração de Abraão foi tão aperfeiçoado, tão amadurecido, tão santificado, ele se tornou tão amigo de Deus, que quando Deus pediu o próprio filho, aquele que ele mais amava, o filho da promessa, Abraão foi capaz de dizer sim, porque ele tinha se tornado um verdadeiro amigo de Deus. Ele não andava mais com Deus pelo que Deus poderia lhe oferecer, ele não andava mais com Deus porque Deus era uma boa escolha, ele andava com Deus porque ele não podia fazer outra coisa, porque ele amava esse Deus e ele já não podia mais viver longe dele. Verdadeiramente, Abraão se tornou um amigo de Deus. Ele andava com Deus porque em Deus é, e nada mais do que isso. A Bíblia diz em Romanos que Abraão, com toda a esperança, em esperança creu. Eu acho isso muito bonito. Sabe o que é isso? Com toda a esperança. A circunstância, o cenário não era uma circunstância de esperança. Abraão estava em uma circunstância, em uma situação completamente contrária a ter um coração esperançoso, completamente contrária a acreditar naquilo que Deus estava lhe oferecendo. Abraão estava caminhando para os 100 anos de idade, a sua esposa Sara também já não era nenhuma menininha, e eles tinham questões em relação à fertilidade. Como assim Deus lhe daria um filho? Além disso, desde que ele havia saído da terra de Ur dos Caldeus, como eu já mencionei, as coisas tinham ficado muito difíceis. Abraão estava em uma situação de total contra-esperança. Não eram circunstâncias favoráveis à fé, entende? Mas contra toda a esperança, em esperança creu. Sabe o que é em esperança? As circunstâncias eram contrárias à esperança, mas o coração de Abraão era um coração esperançoso, era um coração cheio de fé. E essa é a grande diferença do cristão. Gente, nós não nos movemos por aparência, nós não nos movemos por circunstâncias, nós nos movemos por fé. Se você puder abrir comigo, eu queria ler com você Romanos capítulo 5. Vamos ler o versículo 3 e o versículo 4. Olha o que diz. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. É exatamente isso que Abraão estava vivendo. Ele estava vivendo tribulações, mas essas tribulações estavam forjando nele um coração perseverante. E o coração perseverante, um caráter aprovado. Abraão estava sendo santificado. Ele estava aprendendo a viver como um homem santo, como um homem que de fato se comporta como um homem justo diante de Deus. E esse caráter aprovado produz esperança. E a esperança no quê? A esperança de sermos verdadeiramente amigos de Deus. A Bíblia diz que a fé de Abraão, o crer de Abraão na promessa de Deus, lhe foi acreditado como justiça. O que isso significa? Paulo, no livro de Romanos, vai usar a ilustração de um trabalhador que paga a sua dívida com o seu trabalho. E ele vai dizer que a fé funciona da mesma forma. É através da nossa fé que nós pagamos a nossa dívida. Que dívida é essa? A dívida que nós passamos a ter por conta do pecado. E a dívida só pode ser paga com a morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Portanto, para que nós pagássemos a nossa dívida, seria necessário morrermos. Como assim, então, a fé pode pagar a nossa dívida?
A questão é que quando nós temos fé naquilo que Jesus fez por nós, nós tomamos posse do sacrifício dele. Jesus se entregou como sacrifício por nós. Ele morreu a morte que nós deveríamos ter morrido. E uma vez que eu tenho fé, eu estou colocando sobre mim o sacrifício de Cristo. Morte essa que ele fez como substituição da minha morte. E uma vez que Jesus Cristo é o próprio Deus entre os homens, uma vez que Jesus Cristo mostrou como um homem poderia viver em total obediência ao Senhor, como o homem poderia de fato viver uma vida justa, obedecendo à vontade de Deus, tendo seu coração alinhado ao coração de Deus, alinhando a realidade da terra aos céus, uma vez que ele foi um modelo pra gente de uma vida santa, de uma vida sem pecado, uma vez que ele foi capaz de cumprir com a lei. Quando Jesus Cristo morreu, ele então encarou a morte de frente e venceu a morte. Coisa que nós não conseguiríamos fazer, não teríamos essa capacidade porque não somos capazes de obedecer à lei e viver de fato com o coração alinhado e em obediência a Deus, se não for pelo próprio agir de Deus. Ele então vence a morte, uma vez que ele vence a morte, ele ressuscita, e ressuscitando, voltando à vida, nós hoje temos um Deus vivo que oferece também a nós a esperança de que somos agora um povo que ressuscitou. O nosso espírito não é mais morto, mas é vivo, e andamos na esperança de que o dia que fecharmos os nossos olhos, morrendo para este mundo, abriremos os nossos olhos na eternidade com o nosso Senhor. Receberemos um corpo glorificado, um corpo novo, um corpo ressurreto e viveremos com o Filho do Homem para toda a eternidade. A fé é o que nos torna justos diante de Deus. A fé em Jesus Cristo é o que alinha o nosso coração ao coração de Deus. Não a fé no Jesus histórico, nem no Jesus profeta, não no Jesus sábio, mas a fé no Jesus Filho de Deus, que veio ao mundo e levou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, e veio sobre ele a ira de Deus que deveria vir sobre mim e sobre você. E dessa forma ele nos representou naquela cruz, nos tornando justos mediante o seu sacrifício. Venceu a morte, ressuscitou e hoje vive. E por conta dele nós também venceremos a morte. Essa é a nossa esperança, algo muito superior. Depois que Abrão creu, Deus então vai dizer algo a mais no versículo 7. Ele disse-lhe ainda: Eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus, para dar-lhe esta terra como herança. Depois que Deus consola o coração de Abraão, fortalece a sua fé, ele então se apresenta novamente como o Senhor e ele reafirma a promessa de que Abraão estava caminhando para algo muito além daquela terra. Ele reafirma quem ele é. Gente, à medida que nós crescemos em intimidade com Deus, Deus vai se revelando pra gente quem Ele é. Nós vamos conhecendo Deus por quem Ele é e não pelo que Ele faz. E à medida que Ele vai se reafirmando na nossa vida, Ele vai também mostrando pra gente o que de fato Ele tem pra nós. Não é apenas uma vida confortável aqui, mas uma nova Jerusalém, algo muito superior. Depois disso, Abraão vai fazer uma perguntinha no versículo 18. Olha o que ele diz. Perguntou-lhe Abrão: Ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Abraão, gente, está pedindo aqui uma garantia. Senhor, que garantia o Senhor tem de que eu tomarei posse dessa terra? Senhor, como eu posso ter a certeza de que um dia habitarei a nova Jerusalém? Senhor, como eu posso ter a certeza de que o Senhor voltará para nos buscar? Não perca o próximo vídeo, falaremos a respeito dessa garantia. Deus te abençoe.